de depois remoto. Isso, então a gente começa agora o nosso segundo encontro de zoologia de vertebrados e o professor estava falando aquelas informações que a gente disse no primeiro dia de aula. Primeiro, toda quinta-feira a gente vai ter, então, aproximadamente 1 hora de aula, né? A gente vai ter toda semana uma atividade de frequência para ser respondida. Semana passada vocês não tinham que responder nada. A partir dessa semana, hoje, a partir de hoje, você já tem uma questão de frequência para você ganhar a sua presença, certo? É uma questão de múltipla escolha, você não precisa nem acertar a alternativa, só clicar com a alternativa, só você provar para mim que você não é um robô, né? Só para você provar para o professor que realmente você esteve ali de corpo e de alma presente, né? Clicar numa alternativa para eu te dar a sua presença, certo? O professor falou também que a gente ia comentar nas próximas aulas sobre uma atividade avaliativa, sobre um trabalho que será realizado, né? Eu falei para vocês que eu ia passar isso mais para frente, eu já posso comentar um pouco hoje sobre isso, né? Como é que vai funcionar essa nossa atividade avaliativa? Eu vou, daqui a uma semana, na nossa próxima quinta-feira, pós-carnaval, não vai nem ter carnaval, na verdade, nem recesso, mas enfim, pós a data oficial do carnaval, o professor vai divulgar para vocês o trabalho que vai ser realizado. Vai ser um estudo de caso, certo? O professor vai fornecer um arquivo, uma história, uma narrativa sobre um grupo de animais e eu vou dar pistas para vocês para que vocês consigam chegar à conclusão de um caso. Vocês vão formar grupos, né, de alguns alunos e eu vou pedir para que vocês debatam entre si e cheguem numa resposta. É um caso investigativo envolvendo zoologia, certo? Eu quero que vocês pesquisem um pouco, então, algumas informações. Vocês podem trocar informações entre si. O grupo do WhatsApp serve justamente para isso, né? Vocês podem trocar informações, o professor vai estar ali ajudando vocês. Mas vai ser legal, porque a gente vai pegar essa disciplina, esse conteúdo, e vai colocar para usar mesmo, né? Na prática, certo? Então, vai ser algo que os alunos dos últimos 3 anos de zoologia gostaram bastante, né? É gostoso quando a gente pega uma coisa assim aplicada, um estudo dirigido, né? E a gente vai conversar melhor sobre isso, então, na próxima quinta-feira, né? Bom, professor, vamos então começar o nosso conteúdo, né? Vocês lembram que no primeiro dia de aula de zoologia da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre as correntes evolutivas. A gente falou, por exemplo, que a zoologia ela começou a ser estudada há mais de um século. Desde o século XVIII, a zoologia de fato é estudada, né? E algumas correntes, algumas escolas foram muito importantes para a gente. A gente citou 2 escolas muito importantes. A gente estudou a escola de evolução que foi estabelecida pelo Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, e a gente estudou a escola evolutiva estabelecida por Darwin. Tá? A gente falou um pouquinho sobre cada uma das características, a gente não vai retomar tudo que foi dito, mas a gente pode resumir que o lamarquismo, ele é aquela ideia de que o meio ambiente é capaz de, a curto prazo, mudar, transformar os seres vivos. Existe uma lei, uma teoria que o lamarquismo usa, que é a lei do uso e do desuso. O que é isso? O meio ambiente, a natureza, ela pode modificar o corpo, modificar o fenótipo dos animais, dependendo do estímulo que você tem. Então, por exemplo, uma girafa vai desenvolver um pescoço grande pelo esforço de alcançar as folhas altas. Né? Um canguru vai desenvolver uma perna musculosa porque desde criança ele começa a saltar, certo? A gente sabe que isso não faz sentido. Naquela época, a gente não tinha estudo da genética, a gente não sabia o que era o DNA. A gente não sabia que os genes são as informações que passam dos pais para os descendentes. Então, a gente sabe que o lamarquismo hoje é uma ideia refutada. Como alguns alunos comentaram na semana passada, nem tudo do lamarquismo é refutável. O Lamarck, por si só, ele foi um grande biólogo, né? Foi ele que cunhou o termo evolução, por exemplo. Então, não é só porque a gente tem ali algumas coisas erradas que a gente vai cancelar o Lamarck, coitado. Né? A gente tem que saber que tem muita coisa do Lamarck que a gente, de fato, não pode trazer, levar para frente. Né? A gente falou outra teoria da evolução, que é do Darwin. Essa, de fato, é a teoria que não pode nem se chamar de teoria, é uma ofensa, é uma lei. Né? O que Darwin propôs para o estudo da evolução? Nós temos uma grande quantidade de indivíduos e as condições de luta
por espaço e alimento, vão fazer alguns indivíduos terem vantagens acima de outros. Todos os indivíduos de uma espécie, de um grupo, eles têm diferenças. Se a gente pegar aqui, por exemplo, nesse momento nessa sala, contando com o professor, estamos em 8 pessoas, né? Qualquer atividade que eu propor aqui, qualquer brincadeira, qualquer gincana que eu propor aqui, a gente vai ter alguém que vai ter alguma vantagem acima do outro. Por exemplo, se eu propor aqui um concurso de desenho, talvez a Samantha ou talvez a Fernanda desenhe melhor que os outros. Se a gente propor aqui um concurso de cantar, é possível que a Emanuele cante melhor que os outros. É disso que o Darwin retratava, a teoria da evolução natural, da seleção natural, né? Você sempre vai ter indivíduos mais adaptados para aquele ambiente, para aquela fase, né? E esses mais adaptados vão ser o quê? Eles vão ter mais chances de conseguir espaço e alimento. Quando a gente fala desse jeito, até parece óbvio, né? Essa ideia do Lamarck, essa ideia do Darwin, né? Faz sentido isso, não faz? Mas acontece que naquela época as coisas não estavam tão claras assim. Hoje a gente sabe então que a seleção natural, quer dizer, a evolução, o tempo longo, contando vantagens para os animais, é o que realmente determina como os seres vivos se encontram hoje. Como acontece o jogo das cadeiras ali dos seres vivos. A gente falou isso semana passada. Esse foi o resumo da nossa última aula. A partir de hoje, a gente vai começar de fato a estudar um pouco sobre zoologia. Mas antes da gente começar a falar dos grupos de vertebrados, antes de começar a falar de anfíbio, de peixe, a gente tem que agora entender algumas palavrinhas que vão fazer diferença para a gente na hora agora da gente começar a comparar os seres vivos. Como Aristóteles, a gente viu, foi o primeiro biólogo, né? Como Aristóteles propôs, a comparação é a ferramenta mais importante para a gente estudar a vida. É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai aprender termos, aprender palavrinhas que servem para a gente comparar. Agora, então, o professor vai colocar aqui o módulo de apresentação para a gente ver os nossos slides, né? Como eu falei na última aula, eu não vou começar a colocar, não vou pedir para ele colocar a apresentação do PowerPoint, só a sequência de slides mesmo para a gente poder não travar aqui, né? Bom, a gente vai falar então sobre alguns conceitos que a gente chama de conceitos morfológicos. Hoje, nós vamos retratar 3 conceitos morfológicos. Quais são? Similaridade, a gente vai falar sobre segmentação e a gente vai falar sobre simetria. O que são esses conceitos? Talvez alguns já tenham ouvido algo, né? Hoje a gente vai estudar, de fato, oficialmente, algumas dessas nomenclaturas. Primeira coisa que a gente vai conversar, talvez seja a mais importante da aula de hoje. A gente vai começar a falar sobre similaridade. O que é isso, professor, similaridade? Até agora, a gente estava falando que a história da evolução é uma história longa, né? A gente estava falando que a gente mede a régua da evolução por milhões de anos. E os seres vivos, com o passar dos séculos, dos milênios, eles vão se modificando. A gente vai ficar comparando as diferenças e as semelhanças entre os seres vivos através desse termo chamado similaridade. Como o próprio nome está falando no slide. Comparação entre partes de organismos, né? Bom, quando a gente vai comparar 2 indivíduos entre si, 2 organismos, existem 2 tipos de similaridade que a gente vai estudar. Homologia e analogia. Pelas palavras, isso parece um pouco confuso, mas vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Quando você tem, por exemplo, 2 seres vivos que têm um ancestral em comum, ou seja, 2 seres vivos que vieram de uma espécie há pouco tempo, foram derivadas há pouco tempo, você vai ter 2 seres vivos que têm ali um histórico muito parecido. Eles têm uma origem embrionária muito recente entre eles. Por exemplo, quando você compara a sua origem, você pensa que você veio do seu pai e da sua mãe. Você, portanto, veio do seu pai e da sua mãe, em seguida do seu avô e da sua avó. Você concorda comigo que a distância entre você e seu avô, na escala evolutiva, é muito curta, né? A gente está falando aí de alguns anos. Você concorda comigo que você é muito parecido com algumas características do seu avô, da sua avó, justamente pela essa proximidade que você tem, essa escala de tempo muito curta.
né? Você pode, por exemplo, comparar que às vezes você tem um traço do rosto, nariz idêntico ao seu avô. Você tem os olhos iguais da sua avó. Todo mundo já ouviu falar essas coisas, né? Então, é isso que eu estou falando. Homologia é quando você compara dois indivíduos que têm um parente em comum. Ou melhor, tem um ancestral em comum. O professor está usando esses termos familiares, como pai, como avô, mas na zoologia a gente não está avaliando família. A gente está avaliando indivíduos que estão separados há mais tempo. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar, por exemplo, que o humano ele tem muitas coisas similares, muitas coisas iguais, por exemplo, ao macaco, ao chimpanzé. Né? Aquela ideia no século passado que as pessoas falavam que o homem veio do macaco, isso não é verdade. Isso foi só uma confusão, fake news que foi espalhada. Né? No entanto, essa informação não está tão longe da verdade. O chimpanzé e o homem, eles são muito parecidos porque eles vieram de um ancestral em comum. Os dois têm um primo na família evolutiva. A Fernanda perguntou no comecinho da aula agora se a Lucy era um ser humano. A gente pode falar que não. A Lucy era uma espécie diferente. Ela era um Australopithecus. Mas é óbvio que a Lucy e nós somos muito parecidos. O que isso significa? Isso significa que nós temos um primo na escala evolutiva. Nós temos um organismo que deu origem a essas duas espécies, Homo sapiens e o Australopithecus. Isso se chama homologia. Quando você tem características parecidas, porque vieram de dois organismos que têm um ancestral em comum, um ancestral muito próximo. A gente pode observar aqui, ó, o professor vai colocar um próximo slide para a gente entender bem. Vocês vão conseguir entender muito bem o que o professor está falando. Nesse slide aqui, ó, a gente tem 3 organismos que são bem diferentes entre eles. A gente tem um morcego, temos um golfinho e temos um cavalo. Você pode ver que, a princípio, o cavalo, o golfinho, o morcego, eles têm muitas coisas diferentes. O cavalo ali, né, ele é alto, tem 4 patas, né, tem a crina, enfim, né. O golfinho ali tem as nadadeiras, né, não tem pelo. O morcego tem asas, por exemplo. Porém, você também consegue enxergar que todos eles têm muitas coisas em comum. Os 3, por exemplo, eles são mamíferos. Ou seja, os 3 têm glândula mamária, os 3 têm um par de olhos, os 3 têm 4 membros. Você concorda comigo que eles possuem muitas características em comum? E por que eles possuem característica em comum, professor? Você pode observar no desenho que todos eles vieram de um ancestral em comum. Esse mamífero que a gente está vendo aqui, ó, cujo nome já se perdeu na história, né, já não existe mais hoje, ele é um ancestral que existia há milhões de anos atrás, e que através da evolução, através da seleção natural, ele se modificou tanto ao longo dos milênios e milhões de anos, que ele deu origem a novas espécies bem diferentes entre si. Essa árvore da vida aqui é bem simplificada, óbvio, né? Mas a gente mesmo, resumindo, pode ver que esse ancestral em comum aqui, essa topeira ancestral, deu origem ao cavalo, deu origem ao golfinho, deu origem ao morcego. A gente, então, pode falar que esses animais aqui, eles compartilham muitas estruturas homólogas. A glândula mamária, o morcego, é homóloga à glândula mamária do golfinho, homóloga do cavalo. A asa do morcego é homóloga às mãos do cavalo. Como assim homólogo, professor? O que a asa tem a ver com mão? Ah, a asa do morcego nada mais é do que uma mão modificada, você concorda comigo? Exato. A orelha do cavalo é homóloga à orelha do morcego. Você sempre vai conseguir associar uma estrutura sendo homóloga de outra quando eles têm um histórico em comum, quando eles têm um parente, um ancestral em comum. A gente pode observar aqui nesse próximo slide, a gente tem aqui um castor e a gente tem um elefante. Você pode ver que os dois estão na hora do lanche aqui. Né? Então o castorzinho está comendo ali algumas raízes, né, algum caule, e o elefante está comendo ali algumas folhas.
você consegue observar muitas semelhanças entre o castor e o elefante. Né? Você pode observar que os dois têm orelhas, um par de olhos, os dois têm um nariz, inclusive, os dois têm dentes. Se você observar, as presas do elefante, elas são o marfim, né? As presas do elefante, elas são homólogas ao dente que o castor usa para roer a madeira. Os incisivos, esses dentes da frente que a gente tem, eles são dentes que se modificaram no elefante. Então, essas duas presas gigantes do elefante, que o elefante usa para se defender, que o elefante usa para cavar, por exemplo, nada mais são do que incisivos que se modificaram na evolução. A gente pode falar, então, que o incisivo do castor é homólogo ao incisivo do elefante. A orelha do castor é homóloga à orelha do elefante. Certo, pessoal? A princípio, isso talvez pode ser um desafio para você. Você talvez hoje, você não consiga entender sempre o que é homólogo, mas com o passar das aulas, a gente vai começar a colocar os seres vivos numa escala evolutiva. Você vai começar a entender, por exemplo, quais grupos de animais são mais próximos entre si. Aquela ideia que o professor falou, por exemplo, do quebra-cabeça, né? Que a gente tem um quebra-cabeça de 5.000 peças gigante na história da vida, e você tem animais, você tem organismos que estão mais próximos do desenho dos outros, né? Então, por exemplo, os mamíferos são pecinhas desse quebra-cabeça que eles estão todos encaixadinhos em uma região bem próximas entre si. Um grupo que é parecido na escala evolutiva, próximo na escala evolutiva, como as aves, é um grupo de pecinhas de quebra-cabeça que também está próximo aos mamíferos. Talvez estejam os dois, o grupo, as pecinhas dos mamíferos e a pecinha das aves, um pouco mais longe, por exemplo, dos peixes. E eles estão gigantemente longe das pecinhas de quebra-cabeça dos insetos, por exemplo. Está lá do outro lado do quebra-cabeça. Certo, pessoal? Dessa forma, a gente começa a entender um pouquinho estruturas que são homólogas. Dessa forma que a gente começa a encarar a coisa. Existe outra comparação que a gente pode usar quando a gente fala de similaridade. Existem estruturas que a gente chama de análogas. O que são estruturas análogas, professor? É quando a gente compara duas partes de um corpo, duas estruturas de animais diferentes, e que eles não têm um ancestral em comum. O ancestral desses animais, ele não é comum. Ele está muitos e muitos anos lá atrás. Quando você pega dois animais que foram separados... Professor. Oi, diga. O Júnior pediu para você aceitar ele. Opa. Aceitei. Quando você tem animais que estão há muito tempo separados na escala evolutiva, você não tem um ancestral em comum entre eles. Então, geralmente, esses animais, eles têm características que às vezes são parecidas, mas não devido a um parente que deu isso para eles. Talvez seja uma adaptação a longo prazo do meio ambiente. Né? Eu vou dar dois exemplos para vocês. Olha só, eu vou pegar aqui um inseto, né? E eu vou pegar aqui um morcego. Vamos pegar aqui um inseto voador, por exemplo, né? Vamos pegar a borboleta, por exemplo. Borboleta é um inseto e a borboleta voa. A borboleta tem um par de asas. O morcego é um mamífero e o morcego também tem um par de asas. Se você compara a pecinha do morcego nesse quebra-cabeça, essa pecinha está muito longe da pecinha que representa a borboleta. Nessa figura de quebra-cabeça que a gente está falando, os dois estão muito distantes um do outro. O que o professor quer dizer com isso? Não existe um ancestral em comum óbvio entre eles. Existe uma cadeia grande de ancestrais, claro, né? Mas não existe nenhum ancestral tão próximo. Como que os dois adquiriram asa, então, professor? A natureza, ela achou a mesma solução para animais diferentes. Então, o morcego, ele tem uma asa que é análoga à asa da borboleta. Não são asas que foram compartilhadas por um primo próximo. É basicamente isso que é uma analogia. A gente pode dizer, então, que duas estruturas são homólogas quando existe uma proximidade ancestral. E são análogas quando existe uma distância muito grande de parentesco.
né? Esse próximo slide aqui pode nos ajudar, por exemplo, ó, tem um grande caso aqui de homologia. Membro dos tetrápodes. Quem são tetrápodes, professor? É um grupo de vertebrados que tem 4 membros. 2 mãos e 2 pés. A gente fala aqui a partir dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses são os 4 animais que são chamados de tetrápodes. Os vertebrados que saíram da água. Ok? Bom, a gente tem aqui, então, 4 membros de tetrápodes. A gente tem aqui, então, primeiro, a mão de um humano. Aqui embaixo a gente tem um pé de um réptil. A gente tem aqui a mão, talvez, de uma tartaruga. Enfim, a gente tem aqui a mão de uma ave. Tá? Você repara que algumas diferenças existem entre elas, né? Você pode ver aqui que a mão da ave tem os ossos do carpo fusionados, a uma também, né? Você vê aqui que a mão do ser humano é um pouco mais longa, se você compara aqui com a mão, né, de um réptil. Porém, esses 4 vertebrados aqui, ó, eles são muito próximos na escala evolutiva. Eles têm parentes em comum. Eles, por exemplo, vieram dos peixes. Todos nós, vertebrados, viemos dos peixes, que também são vertebrados. Mas são os primeiros vertebrados. Né? O que você quer dizer com isso, então, professor? Como a gente tem um parente, um ancestral muito próximo, de apenas alguns milhões de anos atrás, isso então mostra que a gente herdou tudo dele. As mãos dos tetrápodes são todas homólogas. Basicamente, isso que o professor quer dizer. Né? Quando você compara aqui, olha só, a gente tem essas asas, né? Todas elas aqui, todos esses membros aqui, são, então, portanto, homólogos. Certo, pessoal? A gente tem aqui um exemplo de analogia. Aí, analogia ao contrário. É quando você tem estruturas que são parecidas visualmente, ou até mesmo na função, mas, na verdade, você não tem um parente próximo. Você tem parentes muito distantes entre si. Eles só têm uma estrutura similar porque a natureza achou a mesma solução para um problema antigo. A gente tem aqui nesse slide, então, a asa de um pterodátilo, a gente tem a asa de um morcego e a gente tem aqui a asa de uma ave. Você concorda que o pterodátilo, ele é um grupo que é até mesmo mais antigo que os dinossauros? O pterodátilo não é um dinossauro. Ele é parecido, mas não é um dinossauro. Então, ele surgiu há uma diferença aí de pelo menos 30 milhões de anos comparado ao morcego. Né? O pterodátilo, ele tem voo, ele apresenta asas, mas a asa dele é análoga à asa do morcego, porque ele não tem uma origem embrionária em comum, tão próxima assim. Certo, pessoal? E aqui a gente pode ver esse desenho que o professor citou ali agora há pouco, né? A asa da borboleta versus a asa do morcego, também é novamente essa comparação, né, de analogia. Você percebe que a borboleta tem asas, assim como o morcego, mas eles têm um ancestral que é muito, muito distante. Não tem um parentesco próximo. Então, se os dois têm asas, elas são um esquema de analogia. A gente está usando aqui o exemplo de asa, por causa dos dois, mas a gente poderia usar outras coisas, né? A borboleta tem também olhos. O morcego tem olhos, não funcionais, mas tem olhos. A gente pode falar que os olhos dos dois são análogos. A gente pode falar que a boca, o aparelho do bucal da borboleta, é análogo à boca do morcego. Praticamente isso. Certo, pessoal? A gente, com o passar do tempo, à medida que a gente começa a encarar essas semelhanças e essas diferenças, a gente fica um pouco mais fácil de a gente entender essas coisas. Né? A gente tem aqui um exemplo que é um exemplo muito legal também. Né? Nós temos aqui um cefalópode, um polvo, né? E a gente tem aqui um lobo das estepes. Tá? Bom, eu consigo ver que o lobo ele tem muitas diferenças em relação ao polvo. Né? Então, o lobo tem pelo, o polvo não tem. Né? O polvo tem tentáculos, o lobo não tem. Mas eu também consigo ver semelhanças. Por exemplo, o lobo tem um par de olhos. O polvo também tem um par de olhos. Isso significa que só pelo fato do polvo ter um par de olhos, assim como o lobo, significa que os dois têm um ancestral próximo em comum?
ter um descendente comum? Não. Os dois eles foram separados há muito tempo da escala evolutiva. Mas espera aí, professor, o olho é uma coisa tão incrível assim. Como pode o polvo, mesmo sendo distante evolutivamente do lobo, né? O polvo é invertebrado, por exemplo, né? O lobo é um invertebrado. Como pode os dois terem um par de olhos? É incrível, né, pessoal? Mas na natureza, o aparelho ocular, o globo ocular, ele já foi feito de forma independente, ele já apareceu em seres vivos de forma independente mais de 60 vezes. A origem embrionária dos olhos do polvo, ela não é a mesma do lobo. Os olhos do polvo, portanto, eles se formaram de forma completamente independente da do lobo. São análogas. A gente pode até ver aqui no desenho, né? Olha só, a gente tem aqui um desenho esquemático, a formação do olho dos dois, né? Olha que incrível. A gente tem na esquerda o olho de um lobo e na direita a gente tem o olho de um cefalópode. Olha que incrível. Mesmo não tendo a mesma formação embrionária, você consegue ver que as estruturas são idênticas, né? Isso significa que a natureza achou a mesma solução para um problema que já era antigo. O polvo é um animal incrível, né? Eu gosto muito dos polvos, eu li um livro muito legal que fala sobre a inteligência dos polvos. Acho que o senhor é tão repetitivo que eu já devo ter falado isso para vocês, né? Os polvos, de fato, são animais muito inteligentes, têm um cérebro muito sofisticado para um invertebrado. Os invertebrados não são inteligentes como os vertebrados, né? Mas os polvos são uma grande exceção. Eles, de fato, são animais muito inteligentes. Né? Eu gostaria de fazer uma pausa nesse momento para perguntar se alguém tem alguma dúvida que gostaria de aproveitar aqui. Deixa eu ler aqui alguns comentários. O Aren perguntou: características análogas são sempre por evolução convergente? Não, Aren. Uma boa pergunta que você fez, né? Existem algumas características que também são realizadas por evolução divergente, ou seja, evolução que estava muito distanciado uma mutação da outra, né? A gente tem evoluções divergentes, por exemplo, acontecendo em plantas, formato de folha, por exemplo, né? A analogia nem sempre é por evolução divergente, mas a gente pode falar que em alguns casos acontece. Não existe uma fórmula para falar que isso é sempre assim, tá? Mas a analogia, principalmente, é lembrado por isso, quando não tem um ancestral em comum, certo? Eu queria ver se alguém tem alguma, fora essa dúvida, se alguém tem mais alguma dúvida, ou perguntar se alguém não entendeu esse conceito. Diga, Fernando. Ou escreva, né? Que for melhor. Está escrevendo ou está falando? As características podem ser análogas e homólogas? Está falando as duas ao mesmo tempo? Se for as duas ao mesmo tempo, a pergunta não. Bom, calma. Pera lá, professor. Depende. Por exemplo, se eu estou comparando dois animais, vai ser ou análogo ou homólogo. Mas, por exemplo, os olhos. Os olhos, se eu comparo os olhos da tartaruga com os olhos do cachorro, são homólogos. Se eu pego os olhos da tartaruga com os olhos de um inseto, são análogos, né? Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Se você pegar partes do corpo do animal, geralmente, você pode pegar qualquer parte que você queira, mas só o fato dos dois terem parente em comum, qualquer coisa que você pegar ali já, por exclusão, já vai ser ou tudo análogo ou tudo homólogo, né? Por exemplo, se eu pegar ali o golfinho e o cachorro, o golfinho e o cachorro são mamíferos. Só de estar dentro dessa ganguezinha, desse grupo, são duas pecinhas do quebra-cabeça que estão coladas ali, uma pecinha vizinha da outra. Então, qualquer coisa que eu colocar ali já é homólogo, certo? Agora, se eu pegar a pecinha da mariposa e comparar com a pecinha do gato, aí são pecinhas do quebra-cabeça que estão muito longe uma da outra. Aí vai ser tudo análogo. Foi claro isso? Beleza. Mais alguém queria perguntar alguma coisa, pessoal? Vamos aproveitar que a nossa turminha é pequena, né? A gente precisa ter medição, né? Talvez surjam dúvidas ao longo do tempo,
talvez as coisas fiquem assim um pouco mais, né, com o passar do tempo a gente esqueça, etc. Vamos então tocar para frente e caso de dúvida você fala para o professor voltar, ok? Vamos continuar então? A gente aqui, no próximo slide, consegue observar um desenho bonito aqui, ó, mostrando vários tipos de seres vivos, né? E você consegue ver esses seres vivos aqui em ambientes bem diferentes. Nós temos a água, aí a gente tem a terra, nós temos aqui o ambiente aéreo. Você pode ver que muitos animais aqui têm homologias. Se você comparar, por exemplo, aqui nessa parte superior do slide, a gente tem, por exemplo, a baleia, que é o inglês whale, né? Você tem aqui o golfinho, que é o dolphin, certo? Você pode observar que esses animais aqui, a foca também, né, o leão marinho, todos eles têm homologias, coisas muito parecidas. As mãos da baleia são homólogas. As mãos do golfinho, que por sua vez são homólogas às mãos do pinguim, são homólogas às mãos da tartaruga. Por quê? São animais que são muito próximos na escala evolutiva. Porém, se você compara aqui, por exemplo, a tartaruga com o pterodátilo na mesma linha, você pode observar que a tartaruga ela tem analogia com as suas mãos se você compara com as asas do pterodátilo, né? Porque você está vendo aqui animais que estão muito longe da escala evolutiva. O morcego, aqui em cima, versus o pterodátilo, a mesma coisa. O morcego e o pterodátilo estão muito distantes no quebra-cabeça da evolução, né? Então, na verdade, a gente tem aqui as asas, os olhos, as pernas do morcego, análogas às pernas do pterodátilo, ok? Mas é interessante a gente observar que bonita essa coisa da natureza achar as mesmas soluções, né, pessoal? Por exemplo, a gente, quando começa a estudar a natureza, quando você pensa, por exemplo, no animal voador, já vem à cabeça uma ave, né? Então, uma coruja, um gavião, um passarinho, um sabiá, né? Mas a natureza, em muitos momentos, achou a mesma solução para diferentes grupos de animais, né? Por exemplo, aqui no desenho você pode ver aqui, ó, se eu pego a coluna aqui no planar, a coluna aérea, você vai ver representantes de outros grupos de vertebrados cuja solução para eles sobreviverem na natureza também deu a mesma. Né? A gente tem aqui, por exemplo, no grupo dos mamíferos, né? A gente tem esquilo voador. Quem nunca ouviu falar do esquilo voador, né? O esquilo, ele não tem asas, mas ele tem uma prega na região lombar tão grande que o bichinho usa para, de uma forma bem bizarra, conseguir saltar de uma árvore para outra. Ele não tem autonomia de voo, né? Ele não é um piloto que consegue voar 10 mil quilômetros, né? Que nem uma ave migratória. Mas ele consegue saltar e planar de um galho para o outro num parque. Né? E isso você consegue ver que é uma solução. É um voo, em aspas, né? Você tem também o caso do lagarto voador, que consegue planar, os lagartinhos voadores da Austrália, conseguem planar distâncias maiores ainda que o esquilo, e até mesmo o caso bizarro dos peixes voadores, né? Que conseguem realizar grandes saltos no mar, na água doce, né? E isso é algo impressionante, né, pessoal? Isso é algo incrível, tá? E que a gente vai falar bastante dessas soluções que a natureza encontrou ao longo do nosso semestre, tá? O segundo termo que a gente vai conversar hoje é o conceito morfológico chamado simetria. A simetria é o formato que o organismo se desenvolveu ao longo do ambiente, é a relação espacial, a relação material que o organismo encontrou para ocupar matéria no espaço. Né? Isso aqui é algo que eu tenho certeza que vocês já viram, talvez até mesmo na escola, quando vocês estão estudando a parte básica da biologia, né? E que para a gente é importante, para a gente entender o grau de complexidade que alguns seres vivos desenvolveram. Aqui nós temos os principais tipos de simetria. A gente tem aqui a simetria bilateral, aquela simetria em que você consegue dividir um plano tridimensional de animal em duas partes apenas, duas partes iguais. Você tem a simetria radial, que é aquela parte que você consegue, de forma tridimensional, dividir o corpo do animal em qualquer parte de forma semelhante. Ele é completamente simétrico, esse animal. Ou você tem o último tipo aqui, que é o animal de ordem assimétrica. Ou seja, independente da forma que você o dividir, você não consegue dividi-lo em partes idênticas.
que a gente está falando aqui? O que importa isso aqui para a gente? Quanto mais recente o animal na natureza, mais complexo é a sua simetria. Ou seja, quando a gente está falando aqui sobre os vertebrados, a gente mostra aqui que os vertebrados, em geral, ou a maior parte dos animais ou artrópodes, por exemplo, eles têm uma simetria bilateral. Animais mais recentes na evolução têm uma simetria bilateral por serem mais complexos. A gente tem aqui esse quinidário, né? Essa medusa, por exemplo, ela tem essa divisão radial. Poucos animais têm essa divisão mais simples, né? E as esponjas, que a gente tem um grupo mais antigo de todos esses animais aqui, ela sim tem uma simetria, aliás, ela tem uma simetria simétrica, quer dizer, você não consegue dividir em nenhuma parte idêntica. Isso aqui para a gente agora não é tão importante assim. Isso aqui vai se tornar mais importante para a gente quando a gente começar a estudar morfologia animal, relação física que o animal tem com o meio ambiente, relação que ele tem com o espaço da natureza, certo? E aí a gente vai para o último conceito morfológico que nós vamos estudar hoje, que é o conceito de segmentação. O que é segmentação? É uma propriedade que a natureza desenvolveu para ela construir organismos de uma forma mais sofisticada, utilizando menos matéria-prima. Existem muitos animais, que você reparou, que eles, na verdade, são um animal, uma organização complexa, que foi adquirida através de subunidades. Você pode observar aqui, ó, nesse desenho esquemático que a gente tem, nós conseguimos observar aqui as vértebras de animais, as vértebras de mamíferos, né? Então, você consegue ver aqui, por exemplo, nesse primeiro quadro, a gente chama de limbs, né? Quer dizer, membros. A gente consegue ver, então, aqui os ossos da mão de um morcego. Nessa segunda coluna, as mãos de uma baleia. Em seguida, as mãos de um cavalo. O que isso aqui mostra pra gente, professor? Você pode ver que cada pedaço de membro de um animal, ele nada mais é do que um jogo de pedacinhos. Segmentação é a forma que a natureza conseguiu de conseguir criar algo bem complexo a partir de pecinhas pequenas. Você, por exemplo, já deve ter visto, a gente inclusive mostrou no semestre passado, naquela aula de tópicos especiais, o sistema nervoso, como é que ele é. Né? O sistema nervoso é aquela medula que a gente tem espinhal que fica protegida pela coluna vertebral. A coluna vertebral é aquela sequência de vértebras, né? Vários ossinhos pequenininhos, como esse aqui, ó, bem no meio do slide. Cada vértebrazinha que a gente tem acaba formando aquele longa coluna vertebral. O que é isso? A gente forma uma estrutura bem sofisticada, aquela coluna de ossos que a gente consegue dobrar, virar, fazer uma circunflexão, né? A partir de pequenos bloquinhos de ossos. Professor, mas por que será que a gente tem, então, um corpo que é complexo e acabou sendo feito dessas pecinhas pequenininhas? Nós somos formados, nós somos construídos a partir de material genético. É mais fácil você conseguir, a partir de genes que montam peças pequenininhas, montar algo mais complexo, do que você ter vários genes que vão trabalhar em conjunto para formar uma peça muito difícil de ser montada. Pensa, por exemplo, na fábrica de um carro. Né? Todo mundo aqui talvez já tenha visto na televisão, algum vídeo, como funciona uma linha de montagem de carros. Você tem ali o chão de uma fábrica, né? vários robôs montando o carro. Você percebe que vem um robozinho, coloca a porta do carro. Vem outro, coloca o capô. Vem vários robôs e cada um coloca um pneu. No final das contas, lá no finalzinho da montagem, você tem um carro novo e bonito, que foi montado pelo esforço de vários robôs e cada um colocou uma pecinha no carro. É isso que a gente quer mostrar quando a gente fala de segmentação. O corpo de um ser vivo, ele nada mais é do que a constituição de várias pecinhas menores. Isso facilita para você, porque o material genético ele tem instrução, cada gene, ou grupos de genes, para montar pecinhas específicas para a gente. É isso que a gente quer mostrar quando a gente tenta explicar a segmentação sob o ponto de vista biológico. Mais fácil para a natureza ter várias pecinhas para montar algo mais complexo. Certo, pessoal? E o último conceito que o professor gostaria de mostrar hoje
para que a gente possa digerir com calma essas informações, é o seguinte: o professor está falando de forma nua e crua as funções que a gente tem no corpo, na estrutura do nosso organismo, né? Mas existe uma diferença muito importante, uma diferença muito relevante entre o que você tem no seu corpo e o papel, a função biológica que isso vai ter na natureza, né? A gente geralmente está acostumado a ver um animal ter um tipo de comportamento na natureza. Um animal, para sobreviver, para se alimentar, para se defender, para fugir, para acasalar, para conquistar espaço, terreno, alimento, o animal ele vai usar várias estratégias. Acontece que nem tudo aquilo que o animal usa na natureza, nem toda a estrutura que ele está ali se aproveitando na natureza, ela foi designada para esse fato, para essa função. Assim como você consegue se virar no dia a dia, a partir de peças que não necessariamente foram feitas para isso, os animais da natureza todo dia fazem isso, esse mesmo fenômeno, né? Função é toda estrutura que desempenha um papel no organismo. É toda função, toda estrutura que tem um papel ali dentro do teu corpo. Papel biológico é todo uso, todo aproveitamento que você tem na natureza a partir de uma peça. Nem sempre um animal ele vai usar uma peça da forma como ele foi originalmente concebido, né? Existe uma diferença grande na forma como o animal encara a vida, como ele se vira no dia a dia, daquilo que ele foi designado para fazer, né? Por exemplo, a gente tem aqui um grande exemplo. A gente tem do lado direito aqui a unha de um gato. Nós temos aqui, portanto, uma das unhas que o gato tem, né? Pessoal, os gatos, eles usam as unhas deles para diversos fins, né? Qual que é a função da unha de um gato? Bom, a unha, os genes que produziram a unha, na seleção natural, eles desenvolveram a unha, essa capa que a gente tem de córnea, né, de proteína dura, ela foi feita para proteger a ponta dos dedos. O estudo que a gente tem na biologia mostra que as unhas servem principalmente para proteger as extremidades. No entanto, todo mundo já viu um gatinho na natureza. Um gatinho na sua casa, por exemplo, né? Desde um leão até o gatinho da sua casa. Você já reparou que o gatinho usa a unha para diversos fins? Um gatinho consegue escalar o sofá com a unha dele. Um gatinho consegue se defender com a unha dele. Um gatinho consegue até mesmo diversas funções, como, por exemplo, acasalar, né? Ele consegue, por exemplo, se agarrar o gatinho macho na fêmea para conseguir, né, na luta do acasalamento, é um acasalamento bem agressivo do gato, né, para conseguir fixar a fêmea. Então, você percebe que existe uma função da unha do gato e vários papéis biológicos da unha do gato. Você, por exemplo, está fugindo de uma leoa na natureza, né? Você sobe no alto de uma árvore lá na África e começa a rir, tirar sarro da cara dela. O que a leoa vai fazer? A leoa vai subir na árvore e vai alcançar você em alguns minutos, né? Quer dizer, a leoa, com a sua unha, ela consegue ser uma grande escaladora, né? A gente tem aqui no exemplo da esquerda o crânio de uma serpente. Bom, o osso quadrado, esse osso que a gente tem aqui, que liga a mandíbula da serpente ao seu crânio, o osso quadrado ele é um osso que foi feito para quê? Para grudar a mandíbula da serpente no seu crânio. Esse é a função do osso quadrado da serpente. Mas, no entanto, o que acontece na natureza? O que a gente vê a serpente fazer? A serpente, quando vai se alimentar de um animal, de uma presa, que é maior do que o diâmetro da boca dela, faz o quê? Ela desloca o osso mandibular e ela consegue um ângulo de abertura muito maior do que aquele ângulo original, do osso quadrado em fase estacionária. Vocês já ouviram até fotos, ouviram um caso em que a serpente consegue comer, por exemplo, até um pequeno mamífero, um grande mamífero, né? Tipo, por exemplo, um bezerro, né? Até um boi, dependendo da serpente, né? O que isso mostra pra gente? Isso mostra que a serpente, evolutivamente, encontrou uma função adicional para o osso quadrado. Todos nós temos várias funções, né? Por exemplo, a pena. A pena, ela nada mais é do que uma adaptação de uma proteína que foi feita para termorregulação das aves. Ela foi feita para impedir a perda de calor das aves.
Qual é o papel biológico que muitas aves encontraram? Se embelezar, formar verdadeiros galãs, né? Por aí, você vê, por exemplo, representantes machos, principalmente, usando aquela penugem bonita para conseguir uma parceira. Seleção sexual, né? Você consegue perceber a diferença, então, entre função e papel biológico. Faz parte, assim, responsabilidade do biólogo, ao longo do estudo de um ser vivo, começar a entender exatamente que tipos de papéis extras uma determinada estrutura do animal pode ter. A gente, ao longo aqui do semestre, vai falar bastante sobre isso, essas diferenças entre os animais. Certo, pessoal? Bom, eu acho que a nossa aula, apesar de ter sido rápida, ela, para mim, pelo menos, né? A gente viu vários conceitos. Eu acho importante a gente parar por aqui, a matéria teórica, para a gente digerir bem isso. Esses conceitos que o professor Bruno falou aqui, eles são conceitos que a gente vai falar bastante nas próximas aulas. A gente vai usar isso de base para a gente começar a conversar sobre os grupos de vertebrados, certo? Então, eu vou parar a nossa aula nesse momento, né? E agora eu abro espaços para possíveis dúvidas e comentários que vocês têm. Ninguém tem nenhuma dúvida? Vocês não são quietinhos assim, pessoal. Já conheço vocês de outros carnavais, né? Já que a gente está na época do carnaval. Professor. Ai, Júnior. Que susto. Vamos lá. Pode ir, mano, pode ir. Não, pode falar antes, espera. Tá. Não, eu só ia pedir um resuminho, assim, análogo, semelhança, basicamente isso. Você chegou um pouco atrasado, né? Você só conseguiu chegar depois, né? Tranquilo, tá? Olha só. Analogia é quando você tem dois animais que não têm um parente próximo na escala evolutiva. Eles estão tão longe do outro na evolução que a estrutura é parecida, mas não tem uma origem comum, certo? Se você pega, por exemplo, um besouro, o besouro está muito longe evolutivamente de um lobo, mas os dois têm patas. Então, as patinhas de um besouro são análogas às patinhas de um lobo. Homologia é quando você tem duas estruturas que são semelhantes ou são diferentes, mas você tem um parente próximo. Por exemplo, você concorda comigo que o cachorro e o gato são muito próximos evolutivamente, certo? Então, a cauda do cão é homóloga à cauda do gato. Conseguiu entender? Entendi. Beleza. Se não ficou muito claro para você, Júlio, ou para outro aluno, não se preocupe, porque isso não é fácil. Parece fácil, mas não é. A gente vai usar as nossas próximas aulas para fixar esse conteúdo. Beleza? Beleza. Obrigado, professor. Beleza. É a Manu agora. Manuele tem uma dúvida? Eu tenho, na verdade, não é uma dúvida. Você poderia explicar de novo um pouquinho, só um resumo, assim, sobre segmentação, que eu não entendi direito. Certo. É assim, ó. Tem algumas partes do corpo dos seres vivos que são muito complexas. Então, a gente se perguntava como que essa estrutura, que era muito complexa, foi feita. Segmentação é quando você tem uma estrutura bem complexa, uma estrutura bem sofisticada, que foi construída a partir de pequenas pecinhas. A gente está falando desse papo de quebra-cabeça, vou usar de novo o exemplo de um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, você tem várias pecinhas que você encaixa para formar uma imagem bonita. Segmentação é isso. Você pensa, por exemplo, no esqueleto. O esqueleto é feito de mais de 50 pedacinhos de ossos, né? Se você monta todos os pecinhos, no final você tem o quê? Uma peça, um esqueleto, que é algo complexo. Segmentação é isso. A coluna vertebral é a segmentação. O esqueleto é segmentação. O corpo de um artrópode, por exemplo, aquele papo, o corpo de um artrópode é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Isso é segmentação. Certo? Ah, tá. Agora acho que eu entendi. Beleza. Eu tenho uma, professor. Beleza. Na verdade, não é bem uma dúvida, mas, tipo, querer saber também. Eu estava vendo sobre papel biológico e função, e veio na minha cabeça o camaleão. A parte dele mudar de cor seria papel biológico ou seria função? Boa pergunta essa, né? O papel biológico
do camaleão, o fato dele conseguir usar os cromatóforos, que são as células que mudam de cor, né? E isso seria um papel biológico. Porque a função, de fato, dos cromatóforos é uma célula que faz parte da epiderme e é uma célula que tem melanina, para proteger ele contra a incidência de radiação de raios ultravioletas, né? Existem muitos animais, por exemplo, que têm cromatóforos, têm células com pigmento, e não usam da mesma forma que o camaleão. Então, a gente pode dizer que o fato do camaleão conseguir se camuflar cromaticamente, né, quer dizer, mudar a cor, uma lagartixa faz isso também. Não tem uma palheta tão sofisticada quanto o camaleão, mas ela consegue, você já deve ter percebido, né? Esse bichinho também tem um papel biológico para células da pele que não foram necessariamente, né, originalmente designadas para isso. É um bom exemplo. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, professor, eu estava até falando com as meninas no grupo. Eu fui fazer atividade de frequência e eu acho que tem um erro. Porque diz que mamíferos não são vertebrados. Mamífero não é vertebrado? Mamífero, definitivamente mamífero é um vertebrado. Eu tenho que dar uma olhada se o professor habilitou a resposta errada como mamífero. Às vezes o senhor pode ter clicado na resposta errada, mas mamífero definitivamente é um vertebrado, né? Então, eu não lembro quais são as opções. Você lembra? A pergunta é, qual animal não é vertebrado? Sei. E aí tá que a resposta certa é mamífero. Como se o mamífero não fosse um vertebrado, sabe? Eu achei estranho. Tá errado. Eu acho que a resposta que você deveria marcar certa é inseto, né? Não é isso? Sim, eu marquei, daí deu errado. Eu falei, ué? Mas não tem problema não, sabe por quê? Aquilo ali, independente, o professor vai mostrar o lado preguiçoso dele, né? Independente de uma resposta que você marcar, é só para você marcar uma resposta mesmo. Bom? Mas essa aí foi mancada do professor. Na verdade, o professor acho que clicou para definir como resposta correta o mamífero, né? Mas que bom que você avisou. Isso é importante, dar o feedback. Beleza, professor, obrigada. Exato. Bom, pessoal, vamos pensando, o professor vai dar um recadinho final, então pensem em alguma dúvida, se alguém tiver, né? Deixa eu ver se alguém tem no mural de comentários algumas coisas. Ah, perfeito. Fernando, eu só vi depois do teu comentário aqui no mural, né? Olha só, pessoal, na semana que vem, vocês não terão aula na segunda, na terça e na quarta. Porém, quinta-feira da semana que vem, segue o baile, a gente vai ter aula normal, né? Na semana que vem, a gente vai começar a falar sobre definições básicas dos grupos. A gente vai ver o que é um anfíbio, o que é um peixe, o que é um réptil, né? Então vai ser uma aula bem legal, acho que uma das mais legais, né? Porque é bom a gente entrar, né? Finalmente começar a aprender o que são esses animais, esses vertebrados, tá? A gente vai ter, então, uma questão de frequência, a própria Fernanda falou, que deve ser realizada, né? Por enquanto, a gente não tem questão valendo ponto. Na próxima semana, a gente vai falar sobre isso. Beleza? Se ninguém tem mais alguma dúvida, eu desejo, então, para vocês uma ótima semana, bons estudos e até a próxima quinta-feira. Beleza? Valeu, professor. Igualmente. Boa noite, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um grande Boa noite, professor. até mais.